Oi, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. No sábado, geralmente, nós não temos o nosso encontro online, né, presencialmente, via remota, né, como a gente costuma, nos nossos devocionais, mas hoje eu resolvi gravar aqui, estou hoje à noite, né, gravando esse devocional que vai ser lançado aí no sábado pela manhã. Mas eu resolvi trazer essa palavra porque é uma palavra que sempre me edificou muito, uma palavra que sempre trouxe muito acalento ao meu coração naqueles momentos de dores, naqueles momentos de angústias, nos momentos em que a gente se sente enfraquecido na fé. São textos que remetem à ideia central do Evangelho de Jesus Cristo e que traz esse descanso ao nosso coração. Então, se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia aí comigo em Romanos, capítulo 5, o verso 1 e o verso 2 apenas. Tá bem? Eu vou ler esse texto, depois eu vou explicar alguns conceitos e aí a gente vai fazer algumas aplicações. Isso vai nos gerar a devoção que nós tanto fazemos quando contemplamos a palavra do Senhor e aprendemos a respeito das grandezas que o Senhor nos deixa revelado aqui na sua palavra. O texto bíblico fala assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, interessante desse texto é que ele trata o evangelho tanto do princípio até o fim. Se você observar, é um caminho a respeito da nossa salvação e da nossa segurança, ou melhor, da segurança da nossa salvação, quando nós depositamos a nossa confiança totalmente em Jesus Cristo. Ele começa com um termo que não é muito explicado, ou deveria ser mais explicado, mas ele não é muito explicado dentro do contexto eclesiológico. O texto bíblico fala assim, justificados. Essa palavra, justificados ou justificação, ela, como eu falei, ela não é muito explicada, mas ela se remete a uma ideia de algo legal, forense, de uma situação em volta a questões de direito, né? Não nosso direito, mas direito de um terceiro que obteve um direito em nosso favor. Então, vamos lá, vou explicar. Nós tínhamos uma dívida que era impagável. Nós adquirimos essa dívida por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. E nós também sabemos que pelo pecado de um só homem, ou seja, o nosso representante federal, Adão, que estava ali em nosso lugar pecando como nosso representante, nós já nascemos com aquilo que é conhecido popularmente como pecado original. Muitos de vocês já ouviram falar desse termo. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, essa dívida era impagável, pelos nossos próprios méritos nós não conseguíamos satisfazer a justiça de Deus, pelo nosso próprio esforço nós não conseguíamos pagar essa dívida e alcançar os méritos necessários para que nós nos achegássemos a Deus e fôssemos por Ele considerados como justos. Então precisou que o Senhor enviasse o seu Filho, que cumpriu toda a lei moral e também cumpriu todas as determinações do Pai, sendo fiel em todos os seus estatutos e em toda a sua vontade, para que suportasse a morte em nosso lugar. E ao suportar a morte em nosso lugar, ele transferisse essa justiça alcançada por ele, essa justiça que era própria dele, na verdade, essa justiça dele fosse transferida a nós, pecadores. Nós não tínhamos justiça qualquer. Pelo contrário, a palavra nos ensina que a nossa justiça diante do Senhor é como trapo de imundícia. Então, nossa injustiça, na verdade, ela foi atribuída a Jesus Cristo, quando na cruz ele suportou a morte em nosso lugar, e a justiça santa dele, perfeita dele, a justiça eterna dele, foi transferida a nós, pecadores, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso se dá graciosamente, ou seja, sem nenhum mérito nosso. Entretanto, nós
é, recebemos essa justiça, recebemos essa graça por intermédio da fé. Quando nós cremos em Jesus Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados e que ele justificou ele ressuscitou para a nossa justificação, e nós nos arrependemos então dos nossos pecados, nós alcançamos e recebemos por parte de Deus esse status de agora sermos uma criatura e agora já feitos filhos, justificados diante de Deus, porque a nós nos foi atribuído essa justiça por parte do Pai. Então, a nossa injustiça foi atribuída por ele ali na cruz, e a justiça dele foi incutida em nós, em mim e você que creu em Cristo Jesus. E o texto ele fala sobre isso, justificados, pois, mediante a fé. Isso significa o quê? Que a nossa justificação, o fato de nós termos tornado justos diante do Pai, não vem pelos nossos próprios méritos, não vem pelo nosso próprio esforço, não vem porque nós tentamos zelosamente cumprir a lei, até porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. A Bíblia fala em Gálatas que se nós pecarmos num só dos pontos, nós já quebramos todos os outros pontos, todos os outros mandamentos. Em Tiago também é muito claro, essa é a verdade. Então, nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos por nossos próprios méritos. Então, por isso, a Bíblia fala que é justificados, pois, mediante a fé. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, vai falar assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, essa salvação, essa tão grande salvação que nos foi dada, ela não vem pelo nosso mérito, ela não vem pelo nosso esforço, mas ela nos foi dada, com o texto que eu mencionei agora, gratuitamente. E o instrumento pelo qual nós recebemos é a fé em Jesus Cristo. E algo acontece quando isso se torna uma realidade na nossa vida. Nós tornamos agora ter paz com Deus. Paz com Deus significa ser reconciliado com o Senhor. Nós que outrora nos estávamos numa posição de inimigos, agora não, já temos uma posição de uma pessoa reconciliada, que alcançou paz com Deus, paz com com essa pessoa que até então nós estávamos desconciliados, mas agora, pela graça do Senhor, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, fé essa produzida por obra do Espírito Santo, especificamente no nosso coração, nós alcançamos paz com Deus. Muito mais do que uma paz de espírito, muito mais que uma paz mental, é uma paz que remete a essa ideia de já não estarmos mais numa posição de inimizade. E o texto completa essa grandeza, ele fala de algo passado que aconteceu conosco, quando no momento em que nós cremos na nossa justificação, mas ele fala também agora desse acesso que nós temos com o Pai, nessa segurança de que temos agora em Jesus Cristo acesso firme e contínuo na presença de Deus. O texto fala assim, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Veja bem, a ideia aqui é de estarmos ancorados e firmes na presença do nosso Deus. Outrora, antigamente, no Antigo Testamento, nós conhecemos aqui os textos bíblicos, o sumo sacerdote ele podia entrar uma vez apenas por ano no Santo dos Santos, no lugar onde que a glória do Senhor se manifestava, e oferecer por si primeiro e depois por todo Israel aquele sacrifício que era necessário para a expiação dos pecados daquele povo, né? Era uma expiação momentânea também. Entretanto, pelos méritos de Cristo, agora, porque na cruz ele morreu e ressuscitou em nosso favor, e ali fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, nós temos acesso contínuo à presença de Deus. Então, eu no meu quarto, eu quando estou trabalhando, eu quando estou a caminho do trabalho, ou eu também quando estou na igreja, eu tenho esse acesso pleno e contínuo à sala do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que nem os céus dos céus pode conter. E lá ele ouve as nossas petições, não pelo nosso mérito, como foi dito, mas pelos méritos de Cristo Jesus.
porque agora ele nos vê revestidos da própria pessoa de Cristo Jesus. E essa é a realidade, uma vida assim, a prática de uma oração, na prática da piedade, na prática de vivermos ancorados e firmes nessa fé a qual nesse acesso sobre a qual a nossa fé está firme ou sobre o qual nós estamos firmes por meio dessa fé em Cristo Jesus. Isso faz com que nós contemplemos cada vez mais o Senhor e busquemos sermos santificados cada vez mais. Então, olha a beleza e a riqueza daquilo que já foi dito nesse texto. O fato de nós termos sido justificados pelo Senhor quando nós cremos no passado, e ali nós já temos alcançado esse status de reconciliação com o Senhor, de paz com o Senhor, mas agora o fato de nós termos já um acesso contínuo à presença do Senhor, acesso contínuo e firme à sala do trono do Rei dos Reis, mas também fala de algo futuro, quando vai nos ensinar aqui, ó, no versículo 2 ainda, a parte B, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Fala sobre algo escatológico. Esse gloriamos, temos uma firme convicção e uma alegria indizível dessa esperança que nós temos da manifestação da glória do Senhor. O Senhor, do mesmo modo que ele subiu aos céus, a Bíblia fala que nós veremos, nossos olhos verá o Senhor descer dos céus para buscar a sua noiva ataviada, para aí sim nós entrarmos no descanso pleno do Senhor, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais rancor, toda a nossa lágrima será enxugada, o nosso coração estará plenamente satisfeito no Senhor. E ali nós teremos ainda mais, cada vez mais, conhecimento do nosso Deus, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que mudou a nossa vida, que outrora estava entregues à nossa vida, estávamos entregues nos pecados, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E agora, pelos méritos de Cristo, tão grande obra feita na nossa vida, nós temos essa certeza de termos sido justificados pelo Senhor, de termos alcançado a paz do Senhor, de termos agora acesso pleno à presença do Senhor, podendo dia após dia caminhar em santidade, e também de termos essa esperança tão firme nas promessas do Senhor, que Ele voltará, Ele resgatará a sua igreja ataviada, a sua noiva imaculada, e então nós entraremos no descanso do Senhor, sendo salvo e sendo removido todo esse pecado, né, que nos assedia dia após dia, e ali nós teremos então essa paz do Senhor, como eu falei, um local de alegria, um reino de justiça, um reino de paz, onde que nós poderemos desfrutar dos benefícios plenos do Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento devocional que eu queria deixar com os irmãos. Eu espero que você seja edificado com ele e que nos momentos de dor, nos momentos de angústia, como eu falei, você seja consolado com essa palavra. Que Jesus te abençoe e que tenha um sábado abençoado na presença do Senhor. Abraço.